Paz, crianças. Rodrigo aqui e hoje eu vou contar uma história para vocês. A história do início dos inícios, na verdade, do começo dos começos. É a história da criação. E nessa história do começo dos começos, quando só havia um grande vazio, não tinha nada. Tudo era bem escuro. Então Deus, que existia antes de tudo existir, pela sua palavra, deu uma ordem e criou o universo. Criou o que mais tarde seria os céus e a terra. Nada tinha a forma de hoje. O universo já não estava mais vazio. Estavam se formando mundos, e entre eles havia aquele que seria mais tarde o nosso planeta Terra. Mas antes de ter a atual forma de uma bola, tudo era uma mistura sem forma. Ali em cima dos vapores d'água, o Espírito de Deus se movia. Deus continuou o que estava fazendo e disse: que apareça a luz. E assim aconteceu. Deus viu que a luz era boa e bonita. Fez questão de separar a luz da escuridão. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Agora que havia luz, começou o primeiro dia da criação. Deus prosseguiu a sua obra e fez a separação entre as águas. Colocou um horizonte separando as águas de cima das águas de baixo, dizendo que as águas de cima formem os céus, e as águas de baixo formem os mares. Tudo isso aconteceu no segundo dia. Deus deu um novo comando, que as águas que estão embaixo do céu se ajuntem num só lugar e formem os oceanos. Assim, haverá uma parte seca, que se chamará terra. A terra no começo era árida, não chovia, não havia vida. Todavia, a água brotava do solo e irrigava a superfície do solo. Na sequência, Deus declarou que a terra faça brotar todo tipo de plantas e árvores. Tudo começou a germinar e a terra ficou linda. Se vestiu de plantas que dão flores, frutos e sementes. O oceano, terra e plantas. Esse foi o terceiro dia da criação. E viu Deus que era bom, e ficou contente. Com a sua palavra, Deus criou os astros do universo, criou o sol, a lua e muitas outras estrelas. Por onde se olhava, se enxergava o que Deus criara. Disse então: eles servirão para marcar o tempo e os ciclos, as estações, os dias e os anos. De dia havia o sol para iluminar a terra, e de noite a lua e as estrelas. Depois de cada dia vinha a noite, e depois de cada noite vinha um novo dia. Inverno, primavera, verão e outono também se revezavam, dando novas cores à vida. Deus ficou satisfeito. Tudo isso aconteceu no quarto dia da criação. Então Deus disse: que os mares fiquem cheios de seres vivos. E Deus continuou: que voem aves no firmamento. Também os céus se encheram de vida. Aves de todas as cores voavam, enchendo os ares de sons e cores. Com isso, o quinto dia terminou. E Deus disse: que a terra produz animais, animais diversos de muitas espécies domésticas e selvagens. Assim foi que surgiram os animais grandes como o elefante, a girafa, o tigre, animais menores como o macaco, o esquilo, o cachorro, e os animais minúsculos como a joaninha e a borboleta. Então, finalmente, Deus criou o ser humano. Do pó da terra, formou e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Mais tarde, Deus fez o homem cair num sono profundo, tomou a sua costela, fazendo com ela uma mulher para que fosse companheira do homem. O homem e a mulher eram a coroa da criação. Quando Deus criou nos outros dias o mundo, ele viu que era bom, mas quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois de ter criado o mundo todo em 6 dias, ele abençoou
o sétimo dia e declarou especial, santo. Nele descansou e contemplou a obra que realizava. O mundo não foi criado por acaso. Ele foi criado por Deus e foi criado com um propósito. Nós já sabemos que o homem pecou e com isso ele fugiu do propósito original. Mas por meio de Jesus Cristo, nós podemos retornar a Ele. A história da criação ainda continua sendo contada na minha vida e na sua vida. Que todos nós tenhamos o mesmo fim, que é retornando para o que Deus queria que o homem fizesse. Vivesse no mundo perfeito que Ele criou, observando tudo, quão maravilhoso eram as coisas e adorando a Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.